Salve, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Pedro Campos aqui do canal InfoSerra, hoje com uma entrevista super especial sobre a concessão das rodovias estaduais pelo governo de Eduardo Leite. Vamos falar com a deputada Sofia Cavedon. Como é que você está, deputada? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem contigo, Pedro? Já fazia um tempo que a gente não conversava por esse canal tão importante. Verdade. Muito obrigado desde já por disponibilizar esse tempinho aqui pra gente. Claro, imagina. Ainda mais que a gente está aí no front com tantas políticas que atingem a população, nosso papel é ajudar a entender e lutar, né? Conta Ah, comigo. isso aí, muito obrigado. Então explica um pouco como é que está sendo essa concessão das rodovias estaduais, né, e como isso está prejudicando diretamente as pessoas que estão aí, né, no Rio Grande do Sul e vão ser diretamente afetadas por isso, né. Olha só, Eduardo Leite, essa recondução dele deu muito poder para esse governador, sabe? Ele criou o primeiro pedágio Free Flow, que foi aqui o bloco 3, que ele chamava de bloco 3, e que atinge ali de Portão até a Serra, até quase Bento Gonçalves. E é ali não houve audiência pública, abaixo-assinado, mobilização, protesto que segurasse a voracidade do governador de privatizar as estradas. E a gente está vivendo ali nesse trecho que já está há 3 anos, além de um aumento absurdo do valor. Veja que se pagava de Portão até Bento R$ 6,40, passou agora já está em R$ 49. Isso para Isso. ir ida e volta, né? Nós tínhamos um único pedágio e não era ruim a estrada de jeito nenhum. Todo mundo vai lembrar ali, São Sebastião do Caí até Bento Gonçalves. E agora, nós estamos lutando há mais de ano contra o Bloco 2, que o Tribunal de Contas fez uma série de apontamentos, indicando esse Bloco 2 pega o Vale do Taquari, que foi atingido daquele jeito pelas enchentes, e os Altos da Serra, lá para frente, então, de Veranópolis, segue para diante lá de Nova Prata, Erechim, lá para cima. Então, assim, ali, esse bloco, ele vai agora publicar o edital finalmente. A gente entrou no Tribunal de Contas, a gente mostrou que o lucro está exacerbado, que a proteção do capital está superestimada, que o governo, e vejam vocês, o governo vai usar dinheiro do FUNRIGS, do Fundo de Reconstrução, dinheiro que era da multa, não, da dívida que o governo Lula suspendeu e determinou a colocação num fundo aqui, ou seja, é dinheiro federal, para favorecer a privatização agora do Bloco 2. Então, o Bloco 2, e ele diz, é para baixar o valor. Mas baixar o valor como se o valor está no mesmo valor 0,17, né, ao quilômetro, 0,17 centavos o quilômetro, que é o mesmo do bloco 3, que já está super pesado. Então, 1 bi 500 milhões para esse bloco 2, que agora vai para edital. Então, toda a consulta prévia, todas as audiências, frente parlamentar contra pedágio, não segurou. Fizemos audiência, eu fiz em Nova Prata, nós participamos em muitos lugares, a sociedade toda contra. Moções de repúdio das câmaras municipais de toda essa região do Bloco 2. E, ao mesmo tempo que ele diz, agora eu vou publicar o Bloco 2, pequenos ajustes, são 24 pórticos, e eu nem falei do modelo, da modelagem que é Free Flow, que está dando multas, assim, mais de 700 mil pessoas multadas. Porque tu passa e tu tá, não tem cancela. Então, junto então com esse anúncio que o Bloco 2 vai para a rua, ele também anunciou o início da consulta pública para o Bloco 1, que atinge vocês, que atinge aqui a região metropolitana e o Vale Paranhana e Hortênsias. E esse bloco 1 aí, outra carga de pórticos, e começou a consulta pública, a gente vai poder depois, eu já vi que ele anunciou as audiências públicas ontem, a gente vai ter que se organizar para ir nas audiências públicas, mas já sabemos que nós fizemos todo esse périplo para os dois outros blocos e quase nada conseguimos. A gente tem um governador que impõe privatização, que impõe um custo maior para a economia, para as famílias, e não tem conversa. O Tribunal de Contas apontou questões de modelagem, as questões do investimento, no bloco 2 aqui, começa a cobrar agora, quando sair,
Mas os primeiros investimentos é lá de 2030, primeira duplicação. Então, assim, investimento da empresa, investimento privado é a longo prazo. E desembolso, no bloco um outros 1,5 bilhão. Então, são 3 bilhões de dinheiro público que o governador está dizendo que vai colocar para pedagiar 57 pórticos, valores pesados para as famílias gaúchas suportarem e para a economia suportar. Esse é o estado das coisas. Então, agora vem o edital do bloco 2 e começou a consulta para o bloco 1. Mais 57 praças de pedágio, muita luta pela frente. Eu já encaminhei um pedido de audiência pública para fazer ali em Três Coroas, uma primeira audiência pública, porque não adianta nós fazer só audiência do governador, nós precisamos ir para as pessoas entenderem o que está acontecendo e se movimentarem, mobilizarem e tentar evitar o mal maior. Sim, que aqui do bloco um são 23 novos pedágios e tem um que é exatamente aqui do centro de Canela até o Caracol, é dentro da própria cidade, né. E, pelo que parece, foi Tem, feito esse mapeamento sem nenhum tipo de consulta, nas cidades envolvidas com relação a isso e sem olhar as cidades, né. Foi uma coisa que eles olharam o mapa, calcularam, as estradas e falaram: "Ah, desse ponto a desse ponto vai ter um pedágio", mas em nenhum momento tentaram se informar do que passa por ali, né. não, eu acho até essas coisas, me parece, tá, que é o tal do bode na sala. Algumas coisas eles põem a mais para dizer que ouviram e mediaram, porque não é possível que fique de pé um pedágio dentro de circulação urbana. Porque não, ali é tudo cidade, está tudo conectado, é milhares, são milhares, milhares de pessoas passam todo dia, moradores. Então a gente, aqui em São Sebastião do Caí, vou te dizer uma coisa, era caiu, que não sei se vocês lembram, São Sebastião do Caí, o antigo pedágio era em Portão, não era em São Sebastião do Caí, era fora do perímetro urbano, era ali logo depois do viaduto da Charlau, um pouco depois, não é tão depois. E ele foi transferido para dentro da cidade, dois bairros enormes, o Areião e Rio Branco, acredito que é o outro, populares, se movessem e fossem para a cidade, como se diz para a cidade, né? Para um banco, para a escola, para dar aula, para trabalhar, estava pagando pedágio. Para vocês terem uma ideia, nós não conseguimos. O prefeito era do PSDB, ele não concorreu à reeleição. O prefeito lutou junto comigo, fiz audiência em São Sebastião do Caí, porque era dentro do perímetro urbano. E sabe como é que a prefeitura teve que fazer? Ela aprovou uma lei, acertou com a concessionária, e ela que está pagando mensalmente R$ 10.000. Era o ano passado, não sei quanto que está agora, é um valor menor do que o custo do pedágio, para isentar uma placa de um carro das famílias destes bairros, para não ser inviabilizada a vida desses dois bairros. Não teve recuo do governo do estado e da modelagem, só para avisar, Pedro, todo mundo que está nos ouvindo. Então, nós vamos ter que fazer um levante dos muito, muito fortes. O único lugar onde a gente conseguiu fazer o governo recuar, teve uma união na 118, porque queria botar no bloco 1, o bloco 1 ele parou, ele era para ser o primeiro, veja que o primeiro foi o 3, né? Mas o Uhum. bloco 1 teve uma resistência tão grande da 118, com adesivo, com campanha e com a união entre empresário e população. O empresariado de Gravataí, de Viamão, de Alvorada se juntaram. Então, agora, quando saiu a modelagem do bloco 1, não tá, só não está o pedágio na 118. Mas a grande reivindicação ali é término da duplicação, tá lá no final dos 30 anos, assim que parece que Nossa. é para penalizar, né? Então, assim, vai ter que ter muita unidade, em especial dos empreendedores da região, dos empresários, dos políticos, da Câmara, base do governo Leite, para poder segurar um impacto tão grande quanto esse pórtico que tu está falando, que é o pórtico ali dentro da cidade, praticamente, né? E também é importante dizer, voltando ao tema multas, é muito grave, porque ainda não está modulado da maneira correta a questão do aviso. Tem as placas ali, cuidado que vai dar multa.
No início era 15 dias, acredite se quiser, em 15 dias. Nós tivemos, assim, em 2 meses, mais 300.000 multados, que o valor da multa é R$ 195 e os pontos na carteira são 4 pontos na carteira. Pessoas perderam a carteira e estão com dívida das multas, e eu entrei com um projeto de lei para revogar a validade dessas multas. A única coisa que mudou foi que o Conatran mudou para 30 dias, então ampliou um pouco o prazo, mas continua a multa, porque as pessoas têm que abrir no sistema, elas têm que se cadastrar na CSG. E ela, imagina as pessoas simples, colonos, elas têm que fazer um programinha, eu tenho que botar tag, eu tenho que parar para pagar toda vez. É muito complicado, as pessoas são multadas, porque a multa, o free flow é aplicada, o pedágio é aplicado, né? E o governador ainda cínico deu uma entrevista e disse assim: mas eu falei na campanha, eu falei na campanha que não ia ter cancela, pedágio em cancela. E não, o que nós estamos fazendo não é pedágio. Tá, free flow não é pedágio? Cá para nós, né, Pedro? Pensa que todo mundo é otário, né? Só Foi gourmetizou o nome do pedágio, é. só gourmetizou o nome do pedágio. E tem um agravante importante que eu quero chamar a atenção. A RS 122, é o bloco 3, que ele é o grande exemplo do que o governador fez, ali tinha 29 bancas de agricultores, de produtores ali de Bom Princípio, de São Sebastião do Caí, da região, daquelas bancas na beira da estrada vendendo moranguinho, produtos. Hoje eu estou desde lá da implantação do pedágio, eu estou lutando com eles, porque eles demoliram, a CSG demoliu as bancas permanentes. Aí, com muita mediação, eles deixam colocar uma combizinha, um caminhãozinho, mas todo dia tem que retirar. A gente ainda não. Eu estou no Ministério, na Defensoria Pública, melhor dizendo, tentando um TAC, já tivemos reunião, não teve ainda solução para os agricultores. E eu fico pensando, e as outras bancas agora? As bancas que estão na beira da estrada, até Gramado, Canela, sabe? Eu tenho avisado, a CSG toma conta da estrada e expulsa, inclusive quem vendia há muitos anos na beira da estrada e nunca deu acidente, nunca deu problema. Eles alegam que vai dar acidente, que vai dar problema. Então, é uma violência que tem outros desdobramentos também que nós temos que nos antecipar. Aí é muito interessante a visão deles, né, porque, lugares onde tem um desenvolvimento econômico melhor, eles facilitam o deslocamento de pessoas, deslocamento de produtos, o deslocamento de insumos, né, em várias cidades o transporte público está sendo gratuito, isso faz a economia girar de uma forma, as pessoas se moverem, incentiva o turismo, incentiva o lazer, incentiva diversos tipos de práticas que as pessoas precisam no seu dia a dia para se deslocar de alguma forma, e está indo exatamente ao contrário, dificultando o deslocamento das pessoas, aumentando o preço, né, de qualquer tipo de caminho que a pessoa for fazer para chegar em algum lugar. Isso acaba dificultando e não fazendo a economia ir para frente, muito pelo contrário, né, acaba travando e isso acaba aumentando o custo de tudo, de alimento, dos produtos em geral, né, e o turismo em si que fica muito mais caro também. Tens toda a razão, acho que tu faz uma analogia muito importante, né? A demanda da sociedade é passe livre, né? É o ir e vir livre, é menos peso nas questões meio, para que as pessoas se integrem, para que a economia gire, e eles estão exatamente o contrário. Eles estão fechando o Rio Grande, enchendo o Rio Grande de cancelas, de barreiras, econômicas, né? Porque ele está retirando a barreira física, até não está nem mais produzindo emprego, né? Porque agora é tudo tecnologia, mas as barreiras econômicas são muito pesadas. As pessoas vão pensar duas vezes, porque um passeio fica muito mais caro. E quando a gente fala nos valores, que eu falei esse valor do bloco 3, a gente não fala, isso é o valor básico de um carro de passeio. Quando vai para o caminhão, o valor é estratosférico. Daí tem as pessoas que os agricultores, mas vamos botar no frete, o valor do frete entra no produto. Sim, encarece todos os produtos, porque o frete fica bem mais alto, o peso do pedágio, não pensa que alguém vai bancar. Quem vai bancar é o consumidor, né? Então, o valor dos pedágios de caminhão é na casa de 200, 300, R$ 400 dá nesses trechos aí,
imagina. e penalizando quem é autônomo, né, que tem a sua produção, que pega seu caminhãozinho, que leva o pessoal lá de Nova Prata, ele vai nas cidades lá, vai para Vila Maria, vai até Passo Fundo, colocando seus produtos nos mercadinhos, ele vai ter que absorver como? Um preço altíssimo de pedágio, não tem como absorver. Tende a venda direta do agricultor. Então, e quem vai absorver é o custo final, enfim, e é inexplicável, eu vou insistir nisso. Não há razão para o governo fazer isso, a não ser a ideologia do seu governo, que vendeu a CE por R$ 100.000, que é hoje Equatorial, é relação empresa privada, demitiu, não oferece o mesmo serviço, que vendeu a Corsã, a nossa água, que está inclusive explorando água subterrânea, e que agora está vendendo as estradas. Esse é o modelo do Eduardo Leite, modelo de favorecimento de negócios privados. Porque se a gente tem dinheiro suficiente no FUNRIGS, no Fundo de Reconstrução, e o governo não tem a capacidade de ele mesmo fazer as obras, e pode fazer pela EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, que ela tem uma expertise e ela tem menos burocracia que o Estado. Aliás, eu acho que esse é de Gramado ou de Canela ali é a EGR, né? Eu me lembro que ele é um valor baixinho, é a É, eu Empresa acho. Gaúcha. Então, Uhum. todo o lucro na Empresa Gaúcha de Rodovias, que foi criada no governo Olívio já, eu acho. Ela, porque o Brito era o pedágio, né? Fez um monte de pedágio, o Olívio veio com outra formulação. Uma empresa gaúcha de rodovias, todo o lucro que der, ele vai reinvestido nas vias, na melhoria da circulação. Nós não, nesse modelo do leite, nós vamos pagar lucro privado da CSG, lucro de empresários, lucro de acionistas. É isso que nós estamos pagando, que a população vai pagar. E com dinheiro público investido ali. Isso que eu não aceito. Porque lá no bloco 2, as comunidades, os empresários envolvidos, eles fizeram um desenho e disseram: olha, esse 1,5 bilhão dá para resolver o gargalo aqui, ali, acolá, não precisa pedagiar. Mas não teve o que demovesse o governo do estado desse crime. Então, dizer para ti que é muito dura essa luta, mas nós temos que fazê-la. Nós temos que fazê-la porque nós temos que derrotar Eduardo Leite, que quer se apresentar para o Brasil como um modelo que dá certo, não dá certo. O Estado do Rio Grande do Sul tem crescido menos que o Brasil, porque ele não tem um incentivo ao crescimento. É tudo redução da participação do Estado e penalização da população. É, não era nada fácil. É isso aí, seguimos na luta, deputada. Então, só quais são os próximos passos? Estão tendo as consultas públicas, as audiências? O que que a gente precisa fazer para estar acompanhando e para estar, de alguma forma, mobilizando as pessoas para que possam, de alguma forma, transformar e mudar um pouco isso, né? Então, o bloco de vocês, que é o bloco 1, ele está em consulta, tá? Então, é a consulta prévia. Ele não é ainda. O governo está querendo ano que vem chegar em junho, julho e largar o edital, que daí já é para escolher a empresa. Essa Uhum. consulta prévia nós temos que estudar profundamente, criar muitos bombardeios, muitos questionamentos no sistema, lá na página do Estado, onde está a consulta prévia. As audiências públicas, a gente vai mandar as datas para vocês, eu não tenho como falar agora. Também, Uhum. grande participação, as que o governo fizer e as que a Assembleia forem fazer. E todo o movimento que a sociedade puder fazer, nas câmaras municipais, moção de repúdio contrária, posição contrária aos pedágios, empresariados, movimentos sociais, culturais, tudo tem que ser feito agora para tentar diminuir o máximo o impacto, quem sabe até conseguir enterrar esse bloco 1, que ele é muito pesado para essa região metropolitana, milhares de pessoas circulando, vai prejudicar turismo, vai prejudicar muita coisa. Então, tem todo um período agora que é pré-edital, que nós temos que intervir de maneira muito forte, questionando tudo que pudermos para tentar desgastar o governo, e principalmente aí deputados da base do governo, que são ali da região, né? Hum, Ex-governantes que sempre estão por aí, vamos para cima deles. é isso aí. Tá?
Maravilha, deputada, muito obrigado mesmo. E qualquer novidade, só entrar em contato também que a gente faz questão de estar divulgando as audiências e tudo que for preciso para que a gente consiga mudar um pouco esse panorama, tá bom? Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, querido, conta comigo. Um abração para vocês e vamos lá que quem ousa lutar, ousa ganhar. Se não, não, não É isso acontece aí, nada. O é não a isso gente aí. já tem, né. É isso aí. Um Muito abraço obrigado, grande. obrigado a todos que estão aqui com a gente. Curtam, comentem, compartilhem para que mais pessoas entendam sobre isso e que de alguma forma possam lutar para que isso mude. Obrigado, curtam o canal InfoSerra, sigam o canal InfoSerra. Vejo vocês em breve. Obrigado, deputada. Até a próxima. Valeu, obrigado a todos. Até a próxima.